E eu percebi, Ju, que muitos, assim, desde o início trabalhando, que as pessoas não sabiam exatamente o que elas queriam. Elas queriam deixar a casa mais bonitas, por exemplo, mas não sabiam o que gostavam. E aí eu volto lá na minha infância e vejo, gente, tem pessoas que não sabem quem são. Opa! Não sabem do que gostam. Então, eu tinha que chegar e chegava com algumas ideias diferentes pra ver. Você gosta mais disso, ou disso? E aqui, disso. E ali eu ia... Porque a casa da pessoa não tem que ter a minha cara, né? A minha cara tem a minha casa. Lógico que vai ter o meu toque, porque eu que vou estar fazendo. Mas é a cara da pessoa. Quem vai morar lá são as pessoas que estão me procurando pra que deixe aquele ambiente melhor, mais aconchegante, enfim, tudo isso. Bem-vindos a mais um episódio do Vênus. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial para mim, é uma irmã de alma, Thelma Gruba Mello. De verdade, é uma irmã de alma e esse podcast ele surgiu na necessidade de falar um pouco mais sobre as nossas trocas, que a gente troca tanto, é tão rica as nossas trocas, que a gente falou, vamos trocar, vamos compartilhar com o mundo um pouco disso, né, Té? E, bom, até advogada, uma amante da oratória e da escutatória também, uma pessoa que sabe muito bem escutar, escritora, bem-vinda, Té, muito feliz de estar aqui com você. Ju, eu que tô super feliz, muito obrigada pelo convite, você sabe que tudo isso que você falou da nossa relação é super verdadeiro, eu te amo muito, minha irmã de alma, e muito obrigada por esse convite. Bom, vamos lá. A gente tem trazido várias vezes o tema aqui de transição de carreira ou de voltar para o mercado, né? As mulheres que pararam de trabalhar por conta dos filhos, e eu acho que você tem muita história para contar nesse sentido, né? Até a gente veio conversando bastante sobre isso. Conta um pouquinho como foi esse lugar, né, de você pensar na transição de carreira, mas também quais foram os motivos, porque o seu foi diferente e todas as histórias são diferentes, nenhuma vai ser igual a minha ou vai ser igual a sua. Então traz um pouco para que as pessoas se identifiquem também com isso. Sim, Ju. Então, na verdade, o ser humano ele é único, né? Então, por isso que as histórias, elas podem até ser similares, mas nunca idênticas. Eu sou a Thelma e sou filha do Luciano e da Marlene, sou irmã da Thaís, sou esposa do Gustavo e mãe do B e do Gui. Maravilhosos. Que você bem sabe. Então, desde pequena, quando perguntavam o que você quer ser, eu falava, eu quero ser mãe. Era a minha única certeza até então. E aí fui crescendo e tudo e falei, não, além de mãe, eu também quero ser algo mais, quero ter uma profissão. E a gente vai se observando, né, Ju? Acho que eu já vim de uma família que me mostrou isso desde o início de se observar, saber o que eu sou, o que eu gosto, individualmente. Isso é muito raro, né, até assim, eu acho que os seus pais, eles são almas muito nobres, assim, porque eles ensinaram desde o começo a vocês fazerem esse movimento pra dentro, e não é normal na geração deles. Não é normal mesmo, eu via que isso não era normal, não era o que eu via na casa dos amigos e tudo, mas eu sempre tive isso em casa, então era a ferramenta que eu usava, que eu utilizava. Então, eu sempre gostei de escrever. E eu colocava emoção em tudo, porque isso também foi muito me ensinado a observar as emoções. E, tudo que a gente vai sentindo, né? O corpo humano sente aquilo que a gente está percebendo no cotidiano, no dia a dia mesmo. Sim. Então, eu via que eu gostava muito de escrever, eu sabia disso já. Eu escrevia para amigos, eu escrevia para meus pais, eu escrevia para minha irmã, e eu escrevia... sempre tive também um olhar de admirar, de elogiar, de falar todas as coisas boas que eu realmente, verdadeiramente, sempre foi de forma genuína o que eu via no outro. E até às vezes para conflitos que apareciam, eu solucionava também através da escrita. Primeiro através da escrita, depois através da oratória. E eu sempre gostei do justo, da justiça. Da justiça entre qualquer coisa que acontecesse. No que eu via mesmo no mundo, no dia a dia, na vida, nas amigas, em tudo isso. E a minha irmã já fazia direito. E foi me falando e tudo. Falei, vou fazer direito, é isso que eu gosto. E fiz direito, adorei.
amei, fiz por escolha, foi uma escolha Fez mesmo. por amor, né? Por amor. A gente traz tantos temas aqui, que são doloridos, e acho que até um dos propósitos do Vênus é da gente sair da borda e mergulhar, mas muitas dessas escolhas que a gente faz são por amores. E às vezes impostas, às vezes Juba? são impostas, mas também existe a escolha por amor, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer quando é feito por amor. A minha foi totalmente por amor, foi muito por amor. E então fiz direito, comecei a advogar e adorava. A prática, pra mim, era maravilhoso, melhor do que a própria faculdade, né, em si. Era ali que eu aprendia e que eu tinha muita troca ali, né, com as pessoas. E escrevia, fazia as petições, entregava pro juiz. E fui percebendo que, mais do que a escrita ali naquele momento, eu gostei de fazer a sustentação oral. Então, de falar, de verbalizar tudo aquilo que estava escrito, para defender, para buscar o justo. E me apaixonei por isso. Advoguei por 10 anos. Só que, o que eu falei no início? Que eu falava que eu queria ser? Mãe. E eu fui mãe dos meninos. Quando eu tinha só o Bernardo ainda, continuei advogando e levava. Quando é só um, é diferente a vida, né? Exato. Você vai, você leva, você... Só que depois veio o Gui e ficou mais difícil. Mas eu fui me ajeitando, continuei trabalhando, continuei advogando, até que chegou um momento que eu ia ter uma mudança grande na minha vida. Então, eu ia mudar de cidade, eu já sabia que isso ia acontecer. Era questão de tempo. E aquele negócio de ser mãe, estar mais presente, estava me tocando muito. Embora eu amasse advogar, mas estava me tocando. Então ali veio a minha primeira transição. Também por muito amor. Então eu fui aos poucos deixando de advogar e fui entrando também num curso de design de interior. Então foi a primeira mudança de carreira. Nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente, não tem. Mas não é que eu deixei de advogar, até hoje eu penso isso. Eu utilizo isso no meu dia a dia. Sim, tudo é uma escola, né? Assim, quando você constrói uma carreira, cada empresa que você passa, cada passo que você dá, é uma escola, é uma somatória. Uma né? somatória, aquilo é utilizado. E nós somos seres múltiplos, né, Té? Então, assim, Exatamente. Você é uma pessoa que sempre, se eu olhar para você e falar excelência, beleza, porque eu conheço a sua casa, eu conheço muito profundamente você. Então, assim, eu sei que você se atenta a detalhes. Então, quando você para esse olhar e consegue fazer essa transição com muito amor também para um lugar focando na beleza, é um momento de uma fase da sua vida onde você quis também tocar a vida do outro por esse ângulo. Tocar a vida do outro por esse ângulo e por deixar, assim, a sua casa realmente com a sua cara. De uma forma mais bonita, pode ser, mais aconchegante, mais arrumada, organizada, mas trazendo essa beleza que você falou, sim, em primeiro lugar. E eu percebi, Ju, que muitos, assim, desde o início, trabalhando, que as pessoas não sabiam exatamente o que elas queriam. Elas queriam deixar a casa mais bonitas, por exemplo, mas não sabiam o que gostavam. E aí eu volto lá na minha infância e vejo, tem pessoas que não sabem quem são. Opa! Não sabem do que gostam. Então, eu tinha que chegava com algumas ideias diferentes para ver. Você gosta mais disso, ou disso? E aqui, disso. E ali eu ia, porque a casa da pessoa não tem que ter a minha cara, né? A minha cara tem a minha casa. Lógico que vai ter o meu toque, porque eu que vou estar fazendo. Mas é a cara da pessoa. Quem vai morar lá são as pessoas que estão me procurando para que deixe aquele ambiente melhor, mais aconchegante, enfim, tudo isso. E ali eu fui... É até uma ferramenta de você fazer o outro se conhecer. Se conhecer. Eu ia falar sobre isso, né? A gente traz muitas ferramentas de autoconhecimento. E o que eu acho mais interessante é que tudo, se você prestar atenção, tudo é uma ferramenta de autoconhecimento. Tudo. E o quanto que eu me encaixo nesse balaio todo, se não prestarmos atenção, a gente robotiza, a gente entra num dia a dia extremamente
Assim, é muita coisa para se fazer, principalmente acho que morando em cidades grandes. A gente acaba indo para automático e a gente acaba deixando de ter cuidado com alguns detalhes, que é o que muitas vezes a gente, quando fala de liderança, são nesses pequenos detalhes que você também se transforma num grande líder, porque te coloca no lugar de presença. Sim, né? E você percebe, Ju, que as pessoas gostam daquilo, gostam de ter essas perguntas, porque eles estão se conhecendo e aquilo faz bem. Faz bem se conhecer. Sim. Nossa, mas você vai deixar... Mas isso combina com aquilo? Que combina com aquilo? Pode deixar que essa parte eu monto, né? Mas é com o seu gosto. É com o que vai te preencher. Sim. E desse jeito foi dando certo sempre. Todo esse trabalho que eu fui fazendo como design de interior. E veio a pandemia, a gente sabe que mexeu com muita coisa. Então, foi diminuindo a procura. Né? Eles queriam ainda deixar as casas, porque estavam mais nas casas, mas começou a ser assim, um ambiente de trabalho. Eu quero montar um ambiente de trabalho. E eu acabava ajudando, mas afastada, não indo até a casa para fazer. E isso vai tirando aquela relação. E eu gosto dessa relação, eu gosto dessa troca. Você sabe, eu sou profunda. Eu sou profunda no que eu faço. Então, eu fui parando um pouco, né? Esse tipo de trabalho e entrando, então, em mais uma transição. E assim a gente vai indo. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que tentar sempre buscar o equilíbrio. E esse autoconhecimento que a gente tá falando, ele anda junto de vários outros pilares, né? Se conhecer, entrar dentro de si, é muito difícil. Tanto que a gente vê agora a necessidade e a dificuldade das pessoas em acessarem isso, em quererem genuinamente entrar dentro de si. Sim. E transformar o que precisa. Porque na pegada do dia a dia, a gente estava até conversando sobre isso na hora do almoço, são tantas cobranças, são tantas múltiplas... eu sou mãe, né, eu trabalho, dona de casa, você é a pessoa, o WhatsApp bombando, todo mundo acessa o 24/7, então você tem múltiplas funções. Só que quando você se apega a essas pessoas, essas funções, essa coisa mais material, nominal, né? Você acaba se afastando da sua essência, que é muito maior do que qualquer um desses papéis, né? Sim, só que a nossa sociedade foi sempre criada para olhar do externo, né, para o externo. Então a gente sempre se apresentou para o outro e a gente nunca fez um movimento contrário, né? Assim, eu tô falando de nas escolas, não é algo normal dentro das casas e você voltar para dentro. E eu vejo esse movimento muito forte acontecendo, e daí você pode falar desde branding, as pessoas que estão em transição de carreira, às vezes até dentro da própria empresa, querendo ir ocupar um outro lugar, ou mães que eu digo, pessoas querendo voltar para o mercado de trabalho, mas assim, o que eu quero em essência? Qual é essa essência, né? Porque daí você pega essa todos esses múltiplos seres que nós somos e você precisa encontrar esse algo maior. E nesse algo maior você tem o seu propósito de vida. Exatamente, né? E isso. é muito daquilo que a gente fala, que é o equilíbrio. É uma pirâmide, eu vou deixar ela falar, gente. Mente, corpo e espírito. Exato. Né? E a gente tem que tentar esse equilíbrio. Então, é um autocuidado com tudo na sua vida. E aí vem mais uma transição de carreira pensando nisso. Voltando só um pouco àquela parte da primeira transição para a segunda, eu consegui muito mais tempo para ficar com os meninos. Então, eu tive uma vida muito, muito presente em relação à educação deles, a estar junto, a passar os valores, a presença materna, sim, mas consegui conciliar, tendo também essa parte profissional ativa. Em andamento, pensando em outras coisas, me sentindo, de certa forma, até, digo, útil, mas não que a pessoa que é apenas mãe não seja útil, é muito útil. Sim. A gente sabe a demanda que isso gera, que traz para a mãe, né? E a responsabilidade. Mas eu fui conseguindo manter esse equilíbrio e ficar mais com eles, que era o propósito inicial de tudo isso. E depois, sabe, Ju, eu acho que o que a gente consome é muito importante. O que a gente consome em leitura, o que a gente consome, o que a gente vê. As nossas relações, as profundezas delas.
o que a gente põe para dentro de comida. Sim, nós somos as nossas escolhas, né? E o que a gente escolhe ouvir, escutar, falar. Por isso eu falo muito do não julgamento, da gente não falar do outro, porque a palavra tem vibração. Então, se você coloca na sua boca, você chama o nome do outro e ele não está presente para falar alguma coisa, você está chamando essa energia. Então, eu falo muito isso para os meus filhos. Você é o que você consome. Aliás, essa é a regra, assim, primordial da minha casa. Então, inclusive alimentos, né? E assim, as pessoas acham que é muito difícil você ter esse equilíbrio. E não é, de novo, é autorresponsabilidade, né? Você quer ser feliz, você quer conquistar as suas coisas, então você precisa ter estado de presença. Tendo estado de presença, você é responsável pelas suas escolhas. Então, assim, é fácil? Não é fácil. A gente estava falando sobre isso. Não é. Mas não estamos aqui, não viemos pagar boleto. Então, assim, é um processo difícil, mas é um processo que vale a pena. Porque cada vez que você vai dando esse passo rumo, né, você vai dando esse passo rumo ao autoconhecimento, você vai se conhecendo, você vai sendo mais feliz, você vai conquistando os seus sonhos, porque você vai entendendo o que serve e o que não serve pra você. Perfeito. E isso te completa. Sim, porque tá tudo relacionado. Isso que você falou da felicidade é muito essencial mesmo na nossa vida. Apontar o dedo, falar mal dos outros, isso tudo que você falou. Porque realmente isso daí é uma zona mais confortável de você ficar. É você ver o negativo no outro. Por que não olhar o positivo no outro? Né? E aquilo que você vê de negativo, eu uso muito e falo isso para os meninos em casa. O que vê de negativo, isso eu não quero ser. Mas não precisa apontar o dedo, não precisa ficar falando, usa você mesmo ali para você. Isso eu não quero ser. E o que você vê de positivo, você faz essa sua autoanálise, isso que é muito importante. E verifica se você tem isso em você ou se você quer colocar. Sabendo onde você quer chegar, você traceja a sua meta. E assim, você, só voltando aqui, eu acho que você é muito estudiosa, assim, nós nos conectamos muito com isso, a gente estuda muito, e você fala dos meninos, mas não, gente, ela faz palestra, ela é formada em física quântica, tem neurociência, tem, assim, você é uma buscadora. Eu sou uma buscadora. Então a gente não tá gravando um podcast aqui só fazendo essa troca de amigas, é lógico que é uma troca, mas com muito embasamento, né? Então assim, a gente poderia estar citando um monte de livros, falando, mas não, eu acho que as pessoas estão precisando desse acolhimento, de se sentirem pertencentes também, né? Porque não está fácil. Nós estamos passando por um momento planetário que tem catástrofe. A gente está vendo o que está acontecendo com o Sul. É muito difícil você enxergar. São as guerras, é a fome. Então você olha para tudo aquilo e fala assim, tá, mas como eu me faço útil, né? E eu acho tem que muitas formas. Até essa que você pode pensar agora do Rio Grande do Sul, se você, todo mundo ajudando, é maravilhoso. Você vê essa corrente do bem, isso é maravilhoso. Tem pessoas que não podem ajudar de maneira financeira, não tem problema. Olha, e o poder da oração? E o poder da vibração, de mandar, emanar coisas positivas, né? Isso tem que ser feito. Então, à medida que a gente tem essas ferramentas todas, a gente sabe, né, Ju, que tem muitas coisas que você pode fazer para o próximo, em benefício ao próximo, que não é só o financeiro. Com certeza. E acho que você tem bastante, você traz muito essas ferramentas. Conta um pouquinho mais, assim... Eu vou deixar você contar da sua segunda transição, porque tem mais uma, tá, gente? Então, aí depois eu veio peço. A pandemia, diminuí um pouco, então, o trabalho como design de interior e sempre buscando, né, esse equilíbrio corpo, mente e espírito. Sempre fui preocupada com o que eu colocava pra dentro, porque eu acho que a gente tem que nutrir com tudo o que é bom. Palavras boas, alimentos bons. E eu nutria a minha família dessa maneira. Sempre com, alguém tá doente, um chazinho que eu mesma fazia, eu tenho horta, então eu gosto de cultivar, eu gosto de plantar, eu gosto de colher, eu gosto de cuidar. Um chazinho, ali esse vai ser bom pra isso, aquele bom pra aquilo, e comecei a fazer algumas outras coisas, e disso surgiu uma granola. Maravilhosa. Sem açúcar. Então, pensando em todos os benefícios que pode trazer para o corpo, cada grão que ali tem, cada semente que está colocada. Os benefícios... Bom, enfim, são vários benefícios, porque é cheia de componentes, não é aquela coisa de 1, 2, 3. É maravilhosa, então, é sei lá, tem mais não de 10. Não é nem uma granola, eu falo que é algo espetacular, é fora de série, é muito bom. E isso ficava ali entre a minha família.
Mas a família do meu marido abriu uma padaria na cidade que eu moro. Um empório, né? Muito, muito legal. E eles me solicitaram, porque eles já sabiam disso, né? Eles já conheciam o chá, já conheciam a granola e acabaram pedindo tudo. E para poder comercializar, eu falei, não, então vou ter que fazer alguma coisa mais bonitinha, né? Não é pegar ali e dar como eu fazia antigamente. E abri, então, essa empresa de granola que chama Vila Terra, que eu faço como se eu estivesse fazendo para minha casa. É artesanal, completamente artesanal, feita com muito amor, mas para nutrir aquela pessoa, nutrir aquela alma, colocando para dentro coisas que só vão fazer bem pro organismo. Sabe o que é interessante, Té? Eu acho que tem muita gente buscando o seu propósito de vida, né? Então, assim, você pode ter vários propósitos, não só um. E olha como não é que é simples, é mais simples do que a gente imagina, né? Quando a gente deixa a vida fluir um pouquinho mais, a gente traz um pouco essa presença, né? A gente consegue estar ali nesse lugar de bem-estar. Uhum. E você conseguiu... Chegou a você um lugar para você compartilhar um dos seus propósitos de vida com o outro. Então, eu falo muito isso. As pessoas, na loucura, no robótico, pararam de prestar atenção nos sinais que a vida passa. Que às vezes a gente está buscando esse propósito e a vida tá ali, mostrando Deus, universo, enfim, o que vocês acreditarem, tá ali mostrando pra gente, só que a gente tá tão na loucura do dia a dia que a gente não consegue sentir isso. Às vezes é assim, Juba, você pensa numa agenda. Você vai lá na agenda e você coloca tudo que você tem que fazer, né? Tem nessa agenda que você tem que cuidar de você, que você tem que se conhecer? Tem eu ali escrito na sua agenda? E é o mais importante. Não tem. Você vai ticando todas as coisas que são as prioridades. Mas você também tem que se colocar em prioridade. A verdade é essa. Você tem que tirar um tempinho, você tem que fazer essa volta pra dentro. Isso que você falou. Todo o resto, toda a listinha da agenda, ela vai ser ticada com muito mais facilidade. Sim. Todo o seu entorno vai estar muito melhor. Sim. Quando você muda em volta, né? Exatamente. Quando você muda em volta. É aquilo que a gente falou. É fácil mudar? Não é. Você tem que ter muita vontade, persistência. Outro exemplo que eu dou. Por exemplo, isso de mudança, tá? Dizendo de mudança. Depois de fazer esse autoconhecimento e tudo. Você tem várias ferramentas, como a gente já falou aqui. Mas depois disso que vem essa fase da mudança. Só se conhecendo que é possível, né? É a reforma íntima. Exato. O que eu preciso reformar. E não pelo outro, não porque o outro tá reformando, não porque o outro quer, nem nada disso. É uma coisa íntima sua. Então, um exemplo da dificuldade que é isso. Por isso que tem que ter uma constância muito grande e um empenho muito grande. A gente estava falando sobre isso, né? Tem que ter constância, gente. Eu acho que isso é primordial para quando você quer fazer uma mudança. Não é fácil, tem vezes que você vai ter que ir sem vontade ou sem acreditar muito, mas vai, levanta, e faz. Lava e faz. Assim, porque você vai ver o resultado depois. Você chega na sua casa e todos os dias você tem um lugar para deixar a chave do seu carro. Todo dia você deixa ali. E aí você muda aquilo, por exemplo. Chegou em casa um dia e deixou em outro lugar. Você vai acordar, você vai buscar onde? Onde você sempre deixou. Perfeito. Aí você vai pegar depois no outro. Isso é uma mudança básica, tá? Imagina a mudança interna. Não, perfeito. É muito mais difícil. Muito. Eu sei, porque eu passei por isso. Tô passando, é diário. É diário. Até porque nós somos seres humanos em constante evolução, se a gente tá buscando. Então, as nossas metas também mudam. Sim. Porque nós estamos evoluindo. Sim. Thay, depois da granola, que eu sei que você mantém, eu lembro muito do dia que a gente estava conversando sobre toda essa minha mudança também, e você falando, Ju, você é boa nisso, naquilo, não sei o quê, e eu falei, cara, mas eu lembro de sentar e falar, peraí, você fala tão bem, sabe? Você é uma pessoa que as pessoas param em volta para te escutar. Acho que a gente tem muitas coisas parecidas. Muito mesmo. E você falou assim, tem uma coisa que eu sempre fiz, eu tenho livros escritos em casa que eu nunca publiquei, nunca coloquei para fora. E o primeiro foi quando eu fiz 20 anos de casado e tava na pandemia. E aí eu pensava, nossa, o que eu vou dar? Bom, primeiro que meu marido não é nada ligado em nada material mesmo. Mas eu queria alguma coisa que fosse diferente. Representasse. Sabe? Exatamente. E eu escrevi um livro pra ele. Eu escrevi um livro do início do nosso namoro, de quando a gente se conheceu.
até os 20 anos. E não é publicado, lógico, é para ele o livro. Mas foi a primeira vez que eu escrevi mesmo, assim, um livro. E depois, sabe, Ju, eu voltei a ter um hábito da escrita. E eu comecei a escrever diariamente trechos pequenos, às vezes maiores. Então, faz parte, é hábito, né? Então, Sim. faz parte da minha rotina. É aquilo que a gente falou da constância. Então, isso é constante na minha vida. Eu acordo e eu escrevo. E se você deixar, né, pode ser, se você deixar a rotina te pegar, né, você pula essa etapa. Totalmente. E não pode, de novo, quando a gente quer fazer uma transição, quando a gente quer fazer uma mudança da nossa vida, tem que parar, voltar e falar, não, eu vou fazer isso. Isso porque também é prioridade. É prioridade. Tá lá na agenda. É prioridade. É sobre isso, né? Porque isso é sobre você. É sobre as suas escolhas. É a responsabilidade que você tá puxando para você fazer essa transformação. Exatamente isso. E aí eu escrevo, Ju. Eu falo que, até abri um Instagram agora sobre isso, que eu vou escrevendo só. E eu falo, eu escrevo para mim e para vocês. Porque aquilo que tá escrito também é para mim. Por mais que eu já esteja nesse caminho, por mais que eu já tenha, como eu falei, vindo de uma família que eu só tenho que agradecer. E foi minha base. Eu cresci escutando as coisas que eu escrevo. Eu cresci escutando isso. Eu cresci fazendo isso em mim. E mesmo assim eu preciso relembrar, né? Sempre. Sim, porque assim, Té, eu acho que são todos a forma como você olha o mundo. Tudo é luz e sombra. Então assim, você fala muito, eu conheço a sua família e também ela não é perfeita. Não, né? de jeito nenhum. Não de é, jeito senão nenhum. não estariam aqui, mas ela é maravilhosa, assim, é de verdade, assim, eu tenho uma admiração gigante. O que eu quero dizer é que assim, às vezes a gente precisa ter um outro olhar de um outro ângulo para a situação, para tentar entender o que aquilo quis nos mostrar. Porque, às vezes, muitas das vezes, existe amor, mesmo em algo que pareça que foi feito com desprezo. Eu não sei, eu não quero trazer um exemplo aqui, mas a gente às vezes tem muitas dores relacionadas aos nossos pais, por exemplo, a criação. Então, de repente, parar nesse momento e olhar de um outro ângulo e falar, poxa, mas naquele lugar podia ter dor, naquele lugar tinha amor, ou tinha um cuidado, ou um excesso de cuidado. Que, de repente, parece uma outra coisa. Parece uma sombra e não é. Né? Exatamente. Então, assim, tudo é luz e sombra. Então, tudo a partir do momento, nós somos luz e sombra. E a gente escolhe qual é o caminho que a gente vai seguir. Então, assim, parece tudo muito bonito que a gente tá falando? Não. Tem muita sombra, mas qual é o caminho o que você escolhe olhar? Então, assim, se a sua casa tá muito sombria, se tá acontecendo muitas coisas, que tal fazer um exercício de escrita até sobre o que pode te transformar e o que pode partir de você? Exatamente. Porque quando você muda isso, assim, eu garanto, quando você muda, o entorno muda. Quando você muda, os seus filhos mudam. Os seus filhos querem ver você bem. É certeza, Ju. Isso tudo entra naquela parte de autorresponsabilidade. De você se mudar para mudar o entorno é totalmente isso. E outra, o não colocar o dedo também. Pensa que as pessoas estão fazendo o seu melhor. Se não estão, rapidamente com você falando, dando umas dicas, as coisas vão mudando. Vão mudando. Eu tenho certeza absoluta disso. Para mim, eu acho difícil pensar que mãe e pai faz alguma coisa querendo errar. Eu acho que, para não falar 100%, eu acho que a grande maioria sempre faz querendo acertar. Então, o que você falou, às vezes um excesso de amor pode levar a isso, né? Sim. Mas traz para você... E faz diferente o que você acha que não foi certo, o que você acha que teve ali um erro. Ou aprenda a olhar as coisas positivas, as coisas legais, as coisas boas que você teve. Enalteça isso. Sim, até porque teve uma história antes, né? Nós somos muito pequenos, quando você entra nas leis sistêmicas, né? Nós somos muito pequenos para querer arrumar, né? E a gente entra em hierarquia, querer arrumar o outro. Então, assim, daí eu não vou me aprofundar aqui em leis sistêmicas, mas...
de repente se coloque num lugar menor, né? Se coloque no lugar de filho ou de filha nesse momento, e a gente não tem o direito de querer mudar o outro, né? Então, assim, aceita com consciência o que foi que aconteceu e transforme isso para que você possa fazer diferente, né? Com certeza, Ju. E hoje em dia, né, nós somos mães. A gente vê que a gente também tenta, às vezes, mudar nossos filhos. Sim, né? sim. É difícil isso. É difícil quando a gente vê que tá indo para um caminho que, de repente, nós não gostaríamos. A gente quer tentar mudar. E a gente não muda, né? Não. Até assim, porque eles têm a essência deles, né? Eles não tem como você chegar e querer que o seu filho seja... E a gente muitas vezes quer que eles sejam parecidos com a gente, né? A gente tenta moldar. E outro dia eu escutei um negócio que foi bem interessante, assim, se uma visita tá na tua casa e ela deixa um copo cair, quebrar, você na hora vai falar, não, tá tudo bem, enfim, né? Você vai eu limpar. escutei, foi num podcast aqui. Foi muito bom isso, esse acho que exemplo. eu falei, não sei, não lembro. Não lembro com quem foi, mas foi muito bom esse exemplo. E Fale daí, mesmo. assim, se seu filho cair, deixar cair, quebrar, você vai falar, pô, que falta... Eu passei esses dias por isso. A Sofia foi pôr um negócio, ela bateu, explodiu. Eu falei, pô, Sofia, isso acontece em toda casa. Eu parei, eu vi, comecei a dar risada dentro de mim. Falar assim, olha só, não adianta também eu chegar no podcast e falar um monte de coisa legal e não fazer na minha casa. E eu falei pra ela, falei, só, tá tudo bem, só cuidado pra não pisar no carro. Começa lá, né, Ju? Tudo começa nos menores núcleos, né? Isso, porque não existe um movimento de mudança em grandes massas, né? Assim, não existe. Ninguém nunca conseguiu fazer. Olha quantas guerras existem até hoje que não conseguiram fazer esses movimentos. Então, quando você começa a fazer esse movimento dentro do teu lar, dentro da tua casa, trazer a consciência, trazer a presença, trazer o não, porque o excesso de amor também estraga. Com certeza absoluta. Estraga também. Eu vejo muito forte isso, porque na loucura do dia a dia, os pais, a gente estava até conversando sobre isso, na loucura do trabalho, de tudo, de ter que entregar, você acaba suprindo a necessidade, ou suprindo esse amor que você não conseguiu estar em presença com presentes. Presenteando. Eu já fiz isso. Até fora de hora, fora de data comemorativa. Exato. E vai comprando o tempo que você não tem. E a ideia de trazer aqui isso, não é que eu tô culpando você, eu já fiz isso, só que quando você toma consciência disso, de repente você para e fala assim, opa, será que meu filho ou minha filha não tá precisando só de um abraço, um beijo e falar, tô aqui te escutando, né? Por isso que eu acho maravilhoso, qualquer momento é o momento da mudança, é o momento de você perceber isso. Sim, sim. Não passar a vida sem perceber. Eu acho, Ju, que o maior propósito da nossa vida é a nossa evolução. Sim. Lógico que temos propósitos individuais e únicos de cada um, mas eu acho que um que se assemelha a todos os indivíduos, é a evolução. Sim. A evolução humana, a evolução espiritual. Sim. E agora nessa fase que você voltou a escrever, conta pra gente um pouco como está sendo esse lugar de tomar posse como escritora, né? Eu acho que você assumiu. E uma coisa que também a gente tem que tomar muito cuidado é com medo, né? E por quê? Porque a gente se coloca num lugar, o ego vem e fala assim, tem certeza que você vai fazer isso? Né? Você vai se colocar nesse lugar que as pessoas vão pensar. Nossa, Ju, você vai gravar podcast? Posso contar uma coisa, um segredo pra vocês? Eu faço pra mim. Eu faço pra mim, eu falo o que eu preciso escutar. Só que como as pessoas sempre começavam a grudar perto e tentar e falavam assim, nossa, Ju, outro dia você falou um negócio que me tocou, nossa, Ju, não sei o que, ela falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E não é mais sobre nós, é sobre o todo. Então, quando você compartilhar conhecimento, porque são escolhas. Ontem era 10 e pouco da noite, eu tava estudando, eu tava na minha formação de constelação. Eu podia estar sentada, nada contra, são escolhas, fazendo outra coisa. Mas assim, são escolhas. Por quê? Porque eu me coloquei num lugar onde eu quero ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Não, você é um super exemplo de sair da zona de conforto. Você não fica na zona de conforto, né? Acho que desde que eu te conheci, muitos anos,
Eu queria muito ter um pouquinho, sabe? Mas eu não é lá que a vida acontece, né, Juba? Não é lá que a vida acontece. Eu sou zero. Muitas vezes eu tô aqui sorrindo pra vocês, falando, e com problemas, também um cansaço extremo. Eu nunca parei de trabalhar. Faz, sei lá, 20 tralala anos que eu nunca me permiti. Mas isso que você falou é uma coisa muito importante dessa parte da felicidade que você trouxe agora. Eu posso estar lá com problemas e tudo. A gente encontrar a felicidade é uma coisa muito importante. Muito importante. E não é tão fácil. A gente fala assim sobre a felicidade, mas você vê que tem pessoas que encontram isso só em coisas materiais e precisam disso para trazer a felicidade. Na verdade, a felicidade, acho que você tem que encontrar no seu dia a dia, em coisas pequenas. E mesmo passando por problemas, você tem que encontrá-la. Sim. Então, lá tem algum problema, mas você tá aqui e tá feliz. Sim. E você sabe que eu acho que é o mais importante, Té, é as pessoas começarem a se questionar no que elas são únicas. Assim, a gente tá passando por esse momento de transição e eu vejo muita gente em transição de carreira, tentando fazer uma transição, tentando voltar, querendo ocupar um outro espaço, porque nós estamos saindo de uma era, já saímos na verdade, mas existe sempre um período de transição da era da matéria, do dinheiro, do material, do concreto, para a era mental, né? Então, nós entramos na era de Aquários. Sim, que a busca tá muito grande para isso. Artificial. A velocidade está mais rápida, a informação chega muito mais rápido. Então, está nas nossas mãos, né? Com acesso a tanta informação, o que a gente vai fazer com elas, né? Então, assim, nós estamos num lugar agora, por que tem tanta gente querendo fazer essa mudança? Porque você não consegue mais só entregar o material, você precisa entregar algo a mais. Por que tem que se falado tanto em propósito de vida? Você escutava isso há 10 anos atrás? Não, desculpa. Branding era tratado diferente há 10 anos atrás, eu trabalho com isso há 20 e poucos anos. Então, assim, as pessoas estão buscando entregar o seu melhor. Então, quando a gente fala, o mundo não tem salvação, tem sim, tem muita gente buscando. Por isso que a gente grava aqui, para tentar dar algumas ferramentas e de alguma forma, alguma palavra, alguma frase, cutucar vocês em algum lugar, que pegue o seu inconsciente, que traga luz à consciência. Exatamente. Né, Tá? Eu acho que isso é muito importante. E mesmo vendo todas essas catástrofes e todas essas coisas que a gente pensa várias vezes, gente, cadê a evolução, né? O que tá acontecendo? Será que tem jeito aí nesse mundo? A gente que estuda bastante essa parte de espiritualidade também, a gente sabe que, na verdade, tudo tá em evolução. Tudo. Né? Nós estamos aqui evoluindo, assim como o mundo todo. Então, tudo isso faz parte. E assim, Té, quando eu sei que você também palestra, né, espiritualmente, traz muito esse conteúdo, traz um pouquinho pra gente sobre essa transição planetária, dá esse presente. Como você mesma disse, né, Ju, ainda tá acontecendo, levam anos para que isso aconteça. E todas essas coisas que a gente vê como ruins acontecendo agora, fazem parte dessa transição. Eu acho que é uma coisa muito profunda para se falar rápido aqui, mas... Sim, eu sei, só uma pitadinha. Mas realmente tudo isso faz parte. E por isso essa busca maior. As pessoas buscando algo a mais, querendo entregar algo a mais, querendo encontrar algo a mais dentro de si. Porque são essas pessoas que vão ascender. Sim, e é muito legal ver esse movimento, né? Esses dias eu tava conversando com o meu irmão do meio, e o César, e ele tá super nessa busca, e é tão... Assim, minha família, os meninos são todos engenheiros. Então, eles eram super pragmáticos, céticos, não sei o quê. E meu irmão era super cético. E você vê ele falando, ele vai, ele ajuda, ele ensina. E assim, tudo. E ele é muito... ele vai muito pra parte científica, né? Então, é muito bonito você ver essa busca acontecendo. E o que eu mais acho interessante é que vai todo mundo passar por esse lugar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão passar, porque vão começar a entender que você
tenha um motivo a mais. Você não tá com aquela pessoa, você não tem esses filhos, nada é por acaso. O sistema familiar não é por acaso. Nada é por acaso. Quando você tudo começa, desenhado. é tudo desenhado. E quando você pega e olha, tem podcast aqui que eu gravei com a Simone Arrojo, que a gente fala sobre constelação familiar. Eu me coloquei nesse lugar aqui de transição de carreira depois de 22 anos trabalhando no mundo corporativo, porque algo gritava dentro de mim que falava sobre transformação de pessoas. E a minha história do feminino na minha família fala sobre isso. Tá vendo? Foram mulheres que tentaram e que foram buscar, mas não conseguiram, mas elas plantaram. Então, quem sabe não, eu pra vim transformar. Pra E a minha filha vai mudança. continuar, e meus filhos vão continuar. Então, assim, acho que eu queria que você desse assim, um recado final, assim, a gente ainda tem pouquinho tempo, mas o que você gostaria de passar, assim, como a sua mensagem principal de vida, até assim, que as pessoas não podem deixar de olhar? Sabe, Ju, eu acho que muito importante, eu acho que essa palavra autoconhecimento, ela vem em primeiro lugar, porque o que quer que você faça, o trabalho que você tiver, qualquer coisa, nada vai adiantar se você não se conhecer. Sim. Então, parar um pouco. Tem várias ferramentas, vários tipos, né? Eu posso falar que, medite. Tem gente que não consegue, ou não vai tentar, não vai conseguir ficar ali. Tem vários outros jeitos, mas volte para dentro de si. Se entenda, se compreenda. Começa a perceber suas emoções. Em qualquer coisa que aconteça, em uma discussão com o filho, em uma coisa gostosa que você teve, recebeu de alguém, em qualquer coisa assim, vai percebendo as suas emoções, através delas, isso vai dizendo muito de você, o que você gosta, o que você não gosta. Sim, e escreva, né, Té? O que você sente, o que você não sente, escreve. Escreve. Porque muitas coisas são perdidas durante esses sentimentos, durante essas percepções. Então, quando puder, escreva e volte depois e leia. Sim. Se eu pego agora livrinhos meus de anos atrás, eu leio, tem coisas muito atuais que até hoje são muito úteis, muito úteis. Eu leio e ainda me servem demais para colocar em prática nesse momento presente. Sim, porque o autoconhecimento, ele é atemporal. Assim como tem coisas que eu falo, nossa, passei por isso. Passei, essa foi. E olha que legal, porque daí você também sai daquela cobrança de querer sempre ser, né? A gente quer sempre ser melhor. E daí eu, pelo menos, sou uma pessoa que me cobro ser também. Melhor todos os dias. E daí, às vezes, você fala assim, nossa, parece que não tá acontecendo a mudança. Daí você para, olha pra trás e fala, gente, olha quanta coisa eu já mudei. Olha como eu saí daquele lugar de vítima. Olha como eu saí daquele lugar de, muitas vezes, ficar até doenças físicas para poder chamar atenção. Então, tudo isso, eu tenho zero vergonha de falar, porque eu busco há tanto tempo esse autoconhecimento e eu sempre trouxe ele para dentro das empresas. E daí eu não entendia. Muitas vezes falava, por que as pessoas, os meus times sempre dão certo? Por que a gente sempre bate meta? Porque eu sempre usei, sem perceber, tá? Até eu acho que era uma coisa já minha, essas ferramentas de autoconhecimento na minha liderança. Sim. Então eu trazia essas pessoas não só de corpo, mas de alma também, né? E esse movimento é muito bonito. E se você conseguir fazer isso dentro da sua empresa, você vai fazer dentro da sua casa, dentro da sua empresa, você vai ter um time fora de série, porque ele vai entender que ele tá casado com seus valores. E daí juntos vocês conseguem ir muito mais longe. Muito mais longe, com certeza. É isso mesmo, somando, né, Ju? Somando. É tudo somando, tudo que soma. É isso que a gente tem que buscar, que a gente tem que aprender nas trocas genuínas, né? E aquela pessoa, eu falo isso direto, né? A gente fala isso uma para outra. O quanto você me ajuda, o quanto tem de coisa boa que você me passa e enaltecer essas suas qualidades. Eu acho isso tão importante também, acho que isso é outra coisa pra gente trazer. Sim. Eu acho que as pessoas, elas... eu não sei por que motivo isso acontece, mas a gente vê que tem uma dificuldade nisso, né? Principalmente entre as mulheres, né, Té? Vamos sair da borda.
É impressionante como a mulher tem uma dificuldade de dar palco para outra. É lógico que eu acho que a nossa geração viu isso se romper muito forte, né? A gente tá vendo esse movimento acontecer, mas as mulheres têm uma dificuldade de dar palco para outra, mas isso vem tudo de uma sociedade, é histórico isso, né? E a gente tá começando a resgatar uma nobreza da alma feminina que é tão importante. É tão importante porque nós juntas somos muito uma potência. E uma coisa eu vou falar para vocês. Vai mudar o seu círculo de amigas, vai ter pessoas que vocês vão se afastar, não porque a pessoa é pior ou melhor que você, simplesmente não tá na mesma vibração que você, não encaixa e tá tudo bem, né? Eu tenho amigas às vezes que me ligam e falam, pô, você sumiu, não sei o quê. Não é que eu não quero ver elas, mas a minha vida tomou um rumo que eu não consigo hoje, são prioridades. E eu não deixei de amar essa pessoa, mas simplesmente no momento que eu tô vivendo agora, as minhas prioridades são outras. Sim. E não tem problema nisso, porque senão a gente se anula. E quando você se anula das suas escolhas, você tá falando pra sua mente que você não é importante. Entendeu? Você está se anulando. Isso é um perigo, né? Porque é aquilo da agenda, voltando lá, o eu. E não isso de ego, tá? Ego jamais. A gente tem que realmente buscar pra acontecer essa evolução, buscar para se conhecer. A importância é essa. É você se conhecer, não você elevar seu ego. Sim. Tem essa mudança também. Não, tem essa diferença. O ego, na verdade, assim, o ego ele tem... Porque tem o ego, tem o superego, né? Daí depende de qual formação que a gente vai falar. Tem várias bases científicas. Mas, por exemplo, falando de uma forma única, o ego, ele é bom para algumas coisas, né? Onde, de repente, às vezes te dá força de posicionamento até para falar um não. Mas ele mascara muitas coisas. Então, quando eu trago o ego, eu trago mais no sentido ruim da palavra mesmo. Porque ele grita que você não tem a potência. Porque o ego, ele anda de mão dadas com o medo. E o medo, o medo, ele é o medo de você entrar na arena e fazer. Ele então, muitas vezes te paralisa. Te paralisa. E daí, por exemplo, se eu tinha muito medo de estar aqui. Hoje eu não tô. Quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser escutar, não escuta. Por quê? Mas eu tive a coragem de me colocar na arena e gravar o podcast. Tem gente que vai criticar? Tem. E não, por favor, não escutem. Entendeu? Eu não tô nem aí. Sabe por quê? O ego, ele deixa... Ele faz com que você deixe de entregar o seu melhor. Porque o medo te paralisa. E a coragem. Você tem que ter muita coragem de colocar o seu melhor pra fora. Né? Porque você vai estar se expondo. E sabe uma outra palavra importante, uma outra coisa que entra aí, que também... dá pano pra manga, dá muito tempo de conversa. É a inteligência emocional. Tinha que ter nas escolas, né? Eu também acho. Isso deveria ser matéria escolar. Sim, com certeza. Matéria escolar. Levanta essa bandeira. É uma coisa relativamente nova, né? De se falar. Não se falava nessa inteligência. A inteligência. Hoje em dia você vê que... Gente, a inteligência emocional ela é muito importante. Sim. Muito importante. Uma pessoa com equilíbrio. Que sabe lidar com outras pessoas. E sabe quem ela é. Que sabe lidar com si mesma. Sim. Que controla essas emoções, que sabe gerenciá-las. Sim. E é engraçado, né, até porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sempre fui. E se eu fizer teste de TDAH, vai dar tudo positivo. Aliás, eu já fiz. Mas eu aprendi, eu criei ferramentas, eu fui buscar, eu tenho muitos mentores na minha vida. Ferramentas para que eu consiga ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Porque o outro nunca vai te salvar. Não é o outro. Você vai bater a bunda no chão e você vai chorar e você vai querer ir para um lugar e você... Olha, eu tenho uma citação de Joana de Ângeles, mas que eu amo. Ela é maravilhosa mesmo, né? No fundo, tudo é entre você e você mesma. Então, tudo que foi colocado em seu entorno é tudo para sua evolução, mas é tudo que você vê é entre você e você mesma. Sim. Utilize o que você vê para o seu engrandecimento. Sim.
E sabe o que é legal, Té, também, falando aqui de autoconhecimento e de inteligência emocional? Quando você vê algo que te incomoda, pare e presta atenção por que aquilo te incomodou. Porque o mundo é um espelho, os outros são espelhos. Exato. Então, quando aquilo mais te incomodar, você para e fala, por que aquilo tá me incomodando? Às vezes é difícil, a pessoa não vai falar, não, mas eu não tenho isso de jeito nenhum dentro de mim. Mas vai ter. Você vai descobrir lá no fundo que tem. Ou teu pai tinha, ou tua mãe tinha, ou um avô, assim, sempre tem uma lasquinha em algum lugar. E ainda um pouco mais adiante ainda, também tem todo relacionamento com a autocura. Sim, porque nós somos seres que... cura. Exatamente. A gente falou aqui no podcast com a Priscila Coutinho, que ela trabalha com doenças autoimunes e psicossomáticas. E a gente falou muito sobre a autocura. Então, o futuro vem muito no você se conhecer para você se curar. Porque 99% das vezes, a doença, ela é do corpo físico, ela é a materialização depois de, muito tempo da emoção. De muito tempo da emoção. Por isso que é tão importante você se conhecer. Em primeiro lugar, se conhecer, para depois vir tudo isso em cascata. É o isso autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a autocura, o autocuidado. Sim, e acho que assim, como práticas diárias, né, vou puxar aqui, senão a gente ficaria horas, mas assim, como práticas... um bate-papo de sofá entre amigas, né, Ju? Sim, e a trazendo gente, um monte de coisa junto e misturado. Vocês não, dá pra ver que é de alma, né, gente? E assim, eu acho que a gente tem uma vida muito parecida. Traz um pouco, assim, rapidamente do seu dia a dia, assim, do acordar mais cedo, de praticar esporte, meditação, para que as pessoas entendam. E daí, assim, quando as pessoas vêm até uma falando que ela é toda fofa, né, gente? Assim, a gente fala assim, mas é muito fácil falando assim dessa princesa. Não é fácil. A gente tem uma vida super, corrida, com agitada, filhos, com cheia trabalhos, de coisa, responsabilidades. Só que esse sorriso que a gente coloca no olhar é porque a gente entendeu que só nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Sim. Então, a gente acorda de manhã atropelando. Então, você precisa fazer uma respiração. Acorda mais cedo, é difícil. Acorda mais cedo. São escolhas. Eu Pode falar, acho tá? que eu, Desculpa. assim, escolhi ser feliz. Já isso nem sei desde quando, Juba. Eu adoro sorrir, adoro ser feliz, adoro. E esse dia a dia que você fala são hábitos que eu criei e fazem parte da minha rotina há muito tempo. Então, é tudo aquilo que me faz bem, que me traz esse bem-estar. E dentro daquela pirâmide, né? Sim. Corpo, mente e espírito. Então, eu tenho o hábito de acordar, ter a minha conexão, né? Com o divino, com Deus. Sua oração, o nome que cada um quiser dar, né, a essa espiritualidade, mas eu tenho isso como rotina na minha vida todos os dias. Parar, agradecer, pedir, muito mais agradecer do que pedir. Isso que eu ia falar, porque quando você agradece, as coisas vêm. As coisas vêm. Eu acho que o pedir, acho que pra mim entra muito mais assim em relação até aos filhos hoje em dia, sabe? Pedir amparo, pedir alguma ajuda, pedir alguma coisa assim. Proteção sempre, sempre. Mas mais em relação aos filhos, porque agradecer sempre pela vida que eu tenho e por essa felicidade genuína, pela alegria e vontade que eu tenho de viver, porque eu realmente tenho vontade em viver, em evoluir, em estar sempre nesse caminho, trilhando esse caminho. Ela é genuína, mas ela é construída até. Porque, totalmente. Assim, as pessoas... Por que uma que escolha. a gente tá falando? São escolhas. Então, se você tá buscando esse lugar de mudança... Sim, tem que mudar a rotina. Não existe pode pim-pim-pim que vai vir e que vai mudar. Existe uma mudança que você precisa fazer na sua rotina, porque você falou genuína, mas ela é construída. É você sim acordar mais cedo, fazer as suas orações, né? Fazer atividade física. Se não for 7 de 7, 6 de 7, vai. Sim, 5 de 7 se acontece alguma coisa. E que seja 20 minutos. Que a Dé Volpe tava aqui esses dias, a gente falou, cara, deu 15 minutos, 20 minutos. Foi o que eu tive hoje pra correr na esteira. Eu desci, isso, eu corri. É o tempo que der. É o tempo que você tiver, faça. Põe o seu corpo em movimento. Põe o seu corpo em movimento. Corpo cuide. Sã, mente sã. Exatamente. E realmente isso é verdade. É total. É verdadeiro. Sim. Você vê o quanto ajuda
Sim. em tudo, né? Em Sim. todo o restante. Pra mim, é totalmente assim. Então, eu tenho o hábito da oração, eu tenho muito hábito do agradecimento, o hábito da atividade física. E a escrita, né, que vem antes da atividade física, porque é a oração, depois a escrita, depois a atividade física, isso é todo dia, tá, Ju? E aí, os afazeres de casa e de tudo, e colocar em prática a parte profissional depois. E mãe e esposa, tempo... Integral. Integral. Faz parte. 25 horas por dia, digamos, porque é o tempo inteiro e ainda quando peço por isso, e quando tem algum problema, a gente sabe que a gente nem dormir direito não dorme, né? Sim. Fica tentando resolver aquilo e pensando no melhor momento, melhor maneira. Sim. E É acho sobre que isso, né? É sobre isso. E se conhecer tem todos os dias, né? Sim. Também. É como hábito Estudar. diário. Estudar sempre, sempre em estudo. Você falou aqui rapidamente do grupo de leitura. Então, eu faço parte mesmo de um grupo de leitura. A gente está sempre em contato e trocando. Eu acho que essas trocas, Ju, são muito positivas, né? É aquilo que também nós conversamos no almoço. Essa parte que... de onde você tira... ideias, de onde você tira coisas que você acha interessante. Então você pode, através de um livro, achar muitas coisas interessantes, de um filme, de uma troca profunda. Né? Tanto você quanto eu, nós somos de poucas amizades, mas poucas e boas, onde a gente pode ter essa profundidade, sermos nós mesmas com profundidade. E nessas coisas você pensar, pegar coisas positivas daqui e dali, mas não adianta só ficar nisso que, eu vi um filme tão lindo isso, eu li aqui nesse livro isso daqui tão legal. Não guarda pra você, não dá mais pra guardar. Coloque em prática, exato. Coloque em prática, escreve, né, materializa a escrita. Sim. Isso eu aprendi muito com você, de escrever e materializar. Sim. Então, escreve, materializa aquilo. E os seus sonhos também. E assim, de novo, o último recado que eu quero deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente é assim, cara, a minha vida é uma loucura. Sempre foi. E assim, porque eu sei que as pessoas julgam. Então assim, é muito fácil falar. Não é fácil, mas eu tenho certeza que se você rever a sua agenda e se colocar em primeiro lugar, assim, você vai encontrar esse lugar. Tudo bem, você vai ter que dormir mais cedo para acordar mais cedo e tá tudo bem. A abundância, a prosperidade, a felicidade vão bater na tua porta. Eu garanto que quando você fizer esse exercício, eu falo muito isso dentro da minha casa, porque nós somos uma família que sempre, você conhece, né, o meu marido, tudo, a gente trabalha muito e a gente, startups e, vocês sabem qual é o movimento de startup? É uma loucura. É uma loucura, mas se você colocar cada pingo no i, quando você montar a sua agenda, você vai encaixar tempo para você, você vai cortar as besteiras que você faz e que você gasta tempo, principalmente com isso, com o celular, parar de viver o propósito do outro e criar o seu propósito. Observa. Comece nesse exercício de autoobservação. Faz que nem eu, compra 20 cadernos, deixa caderno espalhado por tudo quanto é lugar aqui. E começa a se ler, porque quando você escreve, você solidifica. Então é isso, Té. Ô, Juba, quem disse que seria fácil? Não é fácil. Não é. E mas a gente tá aqui por muito escolha. melhor do que tá naquele lugar. E outra coisa, nossas escolhas não são só aqui. Tudo isso que a gente tem dia a dia, os caminhos que a gente tem para percorrer, a escolha que a gente tem, vamos para cá, vou para lá. Tudo isso sempre muito importante que esteja numa vibração boa, numa energia boa, para que a gente consiga escolher o melhor caminho, em sintonia até com o nosso mentor espiritual, o anjo da guarda, o nome que quiser dar, para que seja escolhido o melhor caminho. Mas essa primeira escolha de estarmos aqui e sabermos que não é fácil, foi feita lá atrás, e por nós mesmas. Exato. Então, busque repertório, busque autoconhecimento, inteligência emocional, que vocês conseguem fazer a transformação na vida. E pensem que todas as pessoas que estão aqui, junto da gente, nossa amizade, a nossa família, tudo é pra gente evoluir. E a gente tá no lugar certo, na hora certa. Com as pessoas certas. Exato. Obrigada, Té. Eu que te agradeço por tudo. Gratidão, maravilhosa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juba.